Rádio CT apresenta SindiCT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do SindiCT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Você se conecta conosco através do canal do YouTube. Então, não esquece, já desce o dedinho aí, já dá seu like nesse vídeo, certo? Já se inscreve no canal para fortalecer, ok? No programa de hoje, diretamente de São Paulo, capital, né? Nós temos a honra de receber ele, que é mestre de cerimônias, como eu, meu parceiro aí de, de palco, né? Compositor, frontman na banda Engrenagem Urbana, é sócio com o Kiko de Souza, também da banda na produtora Pela Arte Zoeira, oficineiro, produtor executivo e por aí vai. Um monte de coiseira que nós vamos falar de tudo um pouco hoje aqui no programa de hoje. Samuel Porfírio, que legal que você está aqui. Seja muito bem-vindo, querido. Oi, mano, eu tava falando contigo aqui. Olha só. Feliz ano novo pra nós, meu irmão. Feliz ano novo pra nós, meu irmão. 2 anos depois, hein? Caraca, mano. Samuel tem o nome dele, as iniciativas da CIT, tá ligado? As iniciativas da Pô, ia CIT, ser tá da hora ligado? fazer uma letra contando, tipo, das veias sempre pulsando, congestionou. No colossal, entre o caos e a calmaria, atmosfera tempestiva, rotina ativa, febres e massas, moléculas, músculos, marcas, sou SP, concreto, aço, osso, pele, alma, sangue, amor, suor, prazer, a dor avulsa, a repulsa vira arder, parte integrante desse maquinário humano, espaço urbano, cotidiano, insano consome, shopping, ponto de interrogações na massa cinzenta, trânsitos, nó na garganta, engarrafamentos, bifurcação, sim e não, sinos e sinais vão pela contramão, não, coração, cão, guia, me guia à frente, fones como meu marca-passo, no fronte toda via, do rito e calço, no vácuo, no eco, rimando a repetição, o passado, a vida, uma lição SP. Faz barulho aí, família! Salve, salve, Meire, salve, salve todos os espectadores aí. Primeiramente, é uma honra estar aqui, fortalecendo, né, no lance da comunicação. Obrigado pelo convite e espero que essa nossa tarde, início de noite aí, seja daquele jeitão para nós. Máximo respeito pelo seu trabalho. Que massa, estou muito feliz de você estar aqui, trocando essa ideia conosco, né? Ter aberto aí um pouquinho, um espacinho aí na sua agenda para vir bater esse papo conosco, né? E vamos falar de progresso, né? Porque afinal de contas, 2023, né? E a gente espera aí que seja um ano cheio de bem vermelhaço, vermelhuço, vermelhante, vermelhão, cheio de boas novas, né? Muita coisa boa, principalmente, né? Acho que para todo mundo, né? Mas principalmente pela periferia, pela arte e cultura, né? Pela arte zoeira, que a gente precisa disso, né? E que seja um ano aí de mais saúde, né? Enfim, e também de mais esperança, né? Que a gente viveu aí um fiozinho aí em 2022, né, nos últimos 4 anos, dessa falta, um pouco da falta de esperança, de empatia, entre outras coisas, e eu acho que a arte, ela tem também esse papel, que é resgatar a esperança, né, nas pessoas, né, trazer um pouquinho esse tostão aí de alegria, essa coisa da nostalgia também, né, enfim. Então, estou muito feliz que você está aqui, de verdade. Recíproco. E eu queria começar já com perguntinha. Cara, você é oficineiro também, né? E arte educador, né? Como eu também. Eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos que você integra, levando rima, esperança, que vai desde abrigos, fundações casas, enfim. Fala um pouquinho quando que isso começou, né? Se foi um chamado assim, como que foi esse despertar? Pô, a arte educação, né? Já fala arte educação,
que é muito mais, assim, eu acredito que é um lance mais difícil do que o que a gente faz como primeira opção de trabalho, que é a arte, né? A nossa arte como sociedade. A arte educação, ela dá uma outra visão de mundo, pelo menos para mim, e desafios que são, assim, o improváveis, né? São desafios improváveis. Quando a gente entra numa cultura como o hip hop, que é uma cultura que dialoga com juventude, que dialoga com massa, que tem a diversidade em questões, né? Você vai um pouco mais preparado. Quando você entra numa socioeducação, principalmente trabalhando com os meninos e com as meninas que saem da Fundação Casa, né? Que estão ali num período de reaproximar com a sociedade, ou propriamente num abrigo, onde as pessoas ali estão longe dos seus entes queridos, né? Aprendendo a conviver com outras pessoas, com outras vivências. Então, assim, são improváveis os caminhos que a gente descobre nesse ramo, né? O lance da oficina eu comecei primeiro dando oficina para quem queria ser MC, né? Ou para quem estava ali curioso da cultura hip hop. Em 2004, quando eu tive a oportunidade de viajar para Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, por um projeto chamado Hip de la Hop. É um projeto que a gente fez no Jardim Fontales, né? Em 2003 para 2005 para 2006, na verdade, né? Só que em 2005 a gente teve a oportunidade de viajar para Porto Alegre, ministrar uma oficina lá, e aí esse lance da oficina ficou pausado para mim, não foi uma coisa que eu segui. Quando foi mais ou menos em 2014, já com engrenagem, e aí trabalhando mais voltado a vender o trabalho para o Sesc, a expandir um pouco mais, perguntaram sobre a vivência, se eu teria condições de dar uma oficina. E aí eu relembrei que teve esse lance para em 2005 teve uma oficina assim, assim, assada, mas não sei se é um caminho, se é um trajeto e tal. Aí fizemos uma experiência no Sesc Consolação de uma semana. De lá a gente começou a migrar para vários Sescs, né? Como para o Paraná. Deu E no super Paraná foi uma certo. cena... não, e no Paraná deu uma situação muito, muito bem elaborada, que foi numa cidade chamada Apucarana, onde, quando a gente chega para dar uma oficina lá, eu e o Kiko, a gente tinha todo um formato aqui de falar da cena atual. Quando chegamos lá na Apucarana, os artistas que aqui em São Paulo estavam totalmente estourado no caso, lá não fazia muita diferença. Lá era uma outra galera que veio estourar aqui depois. E aí até isso, assim, eu falei, nossa, que maluquice isso, né? Porque você Há tá coisas de achando território também, né? totalmente, totalmente. E assim, alguns nomes que eu vim descobrir depois já tinha estourado por lá. Então, assim, isso foi para quando a gente estava trabalhando voltado para a cultura hip hop, né? Só que aí comecei a fazer alguns trabalhos dentro da Fundação Casa, que aí é onde foi que despertou a possibilidade da Fundação Casa ser convidado a trabalhar também no serviço de medida socioeducativa. E aí no serviço no serviço de liberdade assistida e, né, esse lance da arte e educação, eu precisei me reescrever, me reeducar novamente, porque eu tinha muito preconceito musical com funk, por exemplo, né? E aí foi nessa camada que eu consegui entender que a única linguagem que eu ia conseguir entrar era se eu aliasse ao funk também. E começasse a enxergar o funk como um irmão mais novo do rap, né? Então, Total. assim, aquela coisa de falar assim, tá bom, vocês estão errando aqui, mas eu também, quando tinha a sua idade, eu errei também igual. Então, Exatamente. vamos começar por aí. Então, quando eu consegui juntar o que os meninos ofereciam para mim e o que eu podia oferecer, deu liga, né? Hoje eu até falo que a minha oficina nesses espaços, ela tem mais como uma troca de ideia do que propriamente a função do MC. Até porque eu consegui descobrir também, né, que nem todo mundo quer ser MC. Então, automaticamente, às vezes a troca de ideia dentro do que eu aprendi como hip hop, e eles da linguagem do funk ou a linguagem do próprio crime, ensinaram bastante coisa também para mim. Então deu liga, assim, hoje eu vejo que a mídia socioeducativa, para mim, aparece muito pelo fato do hip hop ter educado, o hip hop ter acolhido, o hip hop ter me colocado num lugar onde eu podia olhar diferente, né? Eu brinco falando sério, né? Eu tenho meninos que nunca pegou uma escada rolante, mas já tomou tiro, né? Pra você ver o quanto que é difícil, assim. Uma coisa bem mais difícil é tomar um tiro. Uma escada rolante você pega em qualquer metrópolis, né? Qualquer cidade mais organizada, você consegue pegar num shopping que for.
E tem menino que nunca subiu numa escada rolante, pra você ter ideia, assim. Só que já tomou um tiro. Aí você fala, cara, que ponto que tá? Que lugar que a gente tá, né? Então, quando você sai da soberba de achar que a sua cultura é a melhor, a sua cultura é a única que salva, a sua cultura é a única que pode ensinar, é onde você começa a aprender. Então, eu vejo ali no serviço, eu sou um oficineiro que está mais para aprender do que para ensinar. Me vejo assim, dentro da medida. Muito massa. Acho que é massa você trazer isso, porque acho que a gente está vivendo esse momento, assim, que a gente precisa mais do que nunca ter a arte como um todo unida, né, aliada. Eu acho que, inclusive agora, né, final de 2022, né, no ano de 2022 em si, a gente viu que se a gente não se aliasse, realmente a gente não ia ter aí uma mudança significativa e, pelo contrário, né, a gente ia continuar caminhando para o retrocesso e aí com essa, né, com essa possibilidade de cada vez mais viver num país ditatorial, né? Então, assim, e censurado, né? Até que ponto, né, a gente chegou, né? E aí para ter que olhar para trás mesmo e falar, não, peraí. Acho que o funk ele é o grito da periferia, né? Ele é um grito da periferia. E a gente sabe que essa periferia muitas vezes ela não foi educada, né? E quando eu falei educada, não do pai e da mãe educar o filho em casa, mas muitas vezes não teve acesso mesmo a uma educação de qualidade. Às vezes o próprio pai e a mãe trabalham o dia inteiro e não tem tempo de chegar em casa, trocar uma ideia, enfim. Todas essas coisas que a periferia acaba perdendo por conta do capitalismo, né? E ainda assim, com tudo isso, se criar um estilo musical que hoje é a música mais ouvida no Brasil, né? Sendo que no mundo é o rap, né? Total. Mas no Brasil é o funk hoje, né? Então isso aí são dados, né? Não é a gente que está falando. Então, assim, é incrível e é uma coisa nossa, né? Genuína nossa, é brasileiro, é das nossas comunidades, é do nosso gueto, e eu vejo muito como você também, porque quando eu conheci o funk, lá no final dos anos 90, eu lembro que ele se apresentava como Rap Brasil, né? Sim. Rap Brasil 1, Rap Brasil 2, enfim, e era já o funk, né? É que, na verdade, ele ainda estava entendendo, né, o seu lugar na sociedade, né? Aquela coisa de pertencimento e tudo mais. Então, assim, acho que é muito louco isso, a gente abraçar e fica uma coisa muito maior e ganha todo mundo, né? E eu acho que a partir disso também a gente começa a ganhar com outros elementos, né? Com outras vertentes, vamos dizer assim, do próprio rap que vem surgindo, que são importantes também para dar uma cara nova, como é o caso do trap, né? Como é o caso de outras linguagens que foram surgindo aí, enfim, a nível Brasil, né? Porque assim, o trap, por exemplo, no Brasil é uma coisa que é nova, teoricamente, o drill, mas que nos Estados Unidos já está lá assim, há um tempo, né? Enfim, você, há mais de 12 anos, você vem nessa pegada do engrenagem urbana pela Arte Zoeira, né? Também é cerca de uns 10 anos, entre outros projetos que você encabeça ou faz parte, né? Eu queria que você falasse, assim, como que começou essa coisa da engrenagem urbana, né? Eu lembro assim, porque eu conheço já, gente, aí para quem está nos assistindo em casa, eu já conheço o Samuel há algum tempo, né? A gente já troca umas ideias assim. E assim, a Engrenagem Urbana é um grupo essencial, assim, acho que inclusive para essa questão da musicalidade, porque vem com essa pegada de banda, essa coisa de agregar valores musicais, né, outras leituras, enfim, né? Então eu queria que você falasse como que foi isso, como que vocês falaram assim, vamos fazer uma coisa aqui, um rap, mas um rap muito doido aqui, o rap à la engrenagem urbana. Então, na real, assim, é engraçado porque eu tô na engrenagem desde o primeiro dia, sou da primeira formação, sou remanescente da primeira formação, nunca saí. Só que é engraçado que eu não fui convidado a ser do engrenagem. É meio louco, assim, porque o Kiko, que é meu parceiro, ele teve uma ideia de que o engrenagem deveria ser uma banda de apoio aos artistas locais. Então, o engrenagem urbana seria o quê? Uma banda no qual a cada apresentação iria contar com
um, dois, três, quatro, cinco artistas na frente. Então, vou dar um exemplo. Vai ter um show ali, aniversário de Itaquera. Engrenagem Urbana, Samuel Porfírio e Meire. No próximo show, Tinha uma podia ser banda que fazia muito isso, que agora é Instituto. o Instituto, pô, Instituto. maravilhosa, Então, que era o mais ou menos Engrenagem, isso, né? o Engrenagem, ele pode até se dizer que ele foi inspirado pelo Instituto, né? Uhum, foi uma Só que influência. acontece, no primeiro show, e na primeira formação, o Engrenagem foi chamado para abrir o show do Arnaldo Antunes, logo de cara, assim. Brabo. E aí nós, porra, vamos para cima, né? Fizemos no Sesc não, Céu Jambeiro. E aí tocamos ali, fizemos a primeira versão, eu estava nesse show, e aí eu abracei a ideia, eu falei, não, demorou, tem umas letras lá, mano, vamos selecionar as músicas, as melhores minhas e vou ficar. Quando tiver, vocês me chamarem, eu vou estar nesse show. Ai, Só que adoro. acontece, o Kiko, nesse período, quem estava fazendo rap na minha quebrada ali, assim, que não tinha grupo, era só eu. Tinha o Parábola, que era do mesmo grupo, tinha o DMN, da mesma quebrada, mas fazendo rap solo ali, talvez não tinha, né? A galera já tinha alguns backs engajados. E eu tinha saído de um grupo e estava ali começando a produzir algumas coisas com o Kiko. E aí o Kiko queria entrar nesse ramo de produção, ninguém botou fé antes. Então eu falei, Kiko, pode produzir meus bagulhos. Ele, não, mas eu nunca produzi. Eu falei, mano, vou produzir com você. Então a gente começou a fazer bastante coisa. Então dessas bastantes coisas que a gente estava fazendo, começou a se criar o repertório do Engrenagem, né? Os outros artistas que foram convidados na ocasião, era Viegas, era outros artistas de outras bandas locais no momento, eles não botaram muita fé nesse projeto, assim, no sentido de, vamos fazer. Eu fui ficando. Foi quando a gente pensou um primeiro EP, lançamos um primeiro EP. Na época tinha uma cantora junto. Fizemos um EP, Samuel, Engrenagem, enfim. Depois fizemos mais um disco e aí foi ficando. Foi quando a gente consolidou que o Engrenagem seria a banda mesmo, né? Então eu acabei entrando sem pedir para entrar e sem ser comunicado que eu era, né? Olha, vou Então ficar aqui, tá, gente? Estou ficando aqui. fiquei e acabou tipo rolando que então é isso, agora é a Engrenagem. Só que aí quando surge o Engrenagem, surge primeiro com uma contestação muito grande de que a gente não era rap, que a gente era banda. Aí era muito louco, né? Porque aí eu encontrava os rappers de milianos que eu conhecia e os caras queriam elogiar o trabalho. Só que elogiava assim, pô, mas você nem é mais do rap, você já é da música. Tipo, caramba, E como porque se o quer dizer que rap rap não não é fosse música. música. Aí você tinha que falar, não, não tem nada a ver, ó. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você ter com a banda não quer dizer que você não seja rap. Então, The Roots não é rap. Então, o Sabotagem que fez com banda não é rap. Então, Pavilhão 9 não é rap. Marcelo D2 não é rap. X não é rap, né? Enfim, quando começou ali também um outro movimento, né? Com Criolo, com o Emicida fazendo com banda, com o Rashid, aí já enxergaram nós de outra forma. Os caras também fazem com banda, né? Só que aí nós de pioneiro virou vocês estão fazendo igual os caras, né? Aham. Falei, putz, não, mano, nós estávamos fazendo antes, ó, aqui, ó, o projeto é antes e tal. Não, é que os caras também fazem. Eu falei, também fazem uma coisa, né? Não que a gente esteja copiando ninguém, nem que a gente também inventou a roda, não é isso. Mas a gente já está um tempinho aqui. E aí depois, quando o rap volta novamente pro beat, né, por conta da pandemia, inclusive, que aí todo mundo teve que secar os valores, né, porque ter uma banda não é fácil, o Engrenagem volta a ficar num lugar deslocado, né? Então, assim, não é fácil fazer rap com banda no Brasil por conta disso, né? Primeiro, de como as pessoas vão codificando a ideia, vão visualizando e para onde vão realocando você, né? Tipo, primeiro te coloca como pioneiro, depois te coloca como um secundário, depois te coloca como uma coisa que é infundável pros eventos. Fica difícil de ir, né? Porque às vezes o evento não tem estrutura sonora, né? Para atender, né? Então, assim, às vezes você encarece muito por conta de você precisar trazer um músico, né? Dependendo do show, um show de lançamento, você precisa encorpar um pouco mais. Então, além da banda, você tem o músico freelance para encorpar, né? Metais, às vezes um guitarra a mais, às vezes back vocal mais. E aí, hoje, o Engrenagem trabalha muito também trazendo algumas participações que faz parte das nossas referências, né? Então, hoje, o Engrenagem está se readaptando a um outro estilo, né? Então, raramente hoje a gente não vai sem uma participação, porque a gente hoje acredita que tem que agregar, né? Então, começa a agregar
trazendo as participações, onde se agrega valor, agrega peso e fortalece também, né? A possibilidade das pessoas entenderem o nosso trabalho de dentro para fora, hoje a gente vê como uma grande estratégia também. Muito bom. Acho que a arte no Brasil, fazer arte no Brasil já é assim, só para os loucos e para Desafiador poucos. demais. É desafiador, é um processo de resiliência diária, assim, né? Porque, tipo, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, e assim vai, né? Porque, tipo assim, quantas vezes a gente pensa em desistir, assim, são incontáveis, né? E porque realmente, assim, é desafiador, né? Vale a pena, vale muito a pena, assim, é incrível. Eu acredito que uma vez que o bichinho da arte pica, não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Mas, no entanto, assim, é esse desafio, por isso que eu acho que é tão importante a gente estar conectado, né? Os artistas de modo geral, porque a gente acaba sendo um corpo maior para cobrar esses espaços, para cobrar também, né, dos produtores e produtoras, para que se tenha um olhar, né, para isso também, porque muitas pessoas julgam muito o rap. O rap ele foi julgado durante toda uma vida, desde que eu comecei a cantar, por exemplo, por de repente não ter instrumento. Ah, não pode ser música porque tem instrumento. Aí você coloca instrumento, aí não é música porque tem instrumento. Então, tipo, peraí, o que vocês querem, né? Meu? Como assim? O Então, a gente, sample, né? O sample era muito é, criticado, né? Nossa, sabe? Muita coisa. Eu acho que assim, é esse desafio, mas eu acho que é interessante, porque, como a gente falou, inclusive na periferia a gente não tem educação musical, né? Que é uma coisa que se deveria ter. Minha mãe, ela fala que na época que ela estudava, muitos anos atrás, né? Ela, na escola e na escola pública, tinha introdução musical. E isso é uma coisa que é incrível, assim. Aí depois foi barateando o curso, sucateando a educação, como a gente já sabe que acontece no Brasil, até os dias atuais, e a gente perdeu isso, né? Mas você vê que daí a pessoa ela passa a enxergar a arte de uma forma diferente quando se tem uma educação musical, né? Então eu acho que é importante, inclusive, quando a gente fala de arte e educação, né? Arte e educação nas escolas, nas fundações casas, arte e educação, né, de modo geral, né, as oficinas, isso tudo rolando, porque é uma forma da sociedade civil, até aquelas pessoas, como você falou, ah, mas eu não quero ser MC, mas você vai ter uma ideia do que é, vai desmistificar preconceitos, né? Vai fazer com que você entenda todo o universo, de repente seu filho... Eu tenho pessoas, já dei oficina em lugares, assim, Sesc, por exemplo, daí, tipo, pessoas mais velhas falam assim, ah, mas para mim não tem cabimento, eu já tô velho, não vou começar a fazer rap agora. Mas seu filho não gosta? Então você vai conseguir compreender um pouquinho mais o universo do seu filho, olha que legal, né? Você poder trocar uma ideia. Então, acho que é sobre isso. E aí, falando sobre arte e educação e tudo isso, né, que a gente vai... Eu queria que você falasse um pouquinho, tem como desassociar a arte do social? Qual é a sua faz, acho que leitura? faz mais ou menos uma semana ou menos que eu estava conversando com um DJ na minha quebrada, que é o Nil, que ele é um DJ, mas hoje ele é professor, acho que de história, se não estiver enganado, e ele é militante, né? É um militante, assim, acima de tudo é um militante. Então, ou seja, o rap dele sempre foi muito politizado. Então, eu lembro dele, começo dos anos 2000, através da cultura hip hop, abrindo uma biblioteca comunitária na quebrada, incentivando a leitura. Então, eu não consigo desassociar a cultura hip hop de nada que não seja social, político, né? E automaticamente a arte. E até vou parafrasear ele, que ele disse que se for para fazer arte por arte, ele assiste Pica-Pau, né? O entretenimento, né? Eu não costumo hoje ter letras tão falando de política partidária tão afinco quanto no início de carreira. Hoje eu falo de outras coisas, né? Sempre gostei de falar de outras coisas, porque eu ouço outras coisas. Mas a minha arte ela tem que estar circulando dentro de ações socioeducativa, sociocultural. O Engrenagem Urbana tem um projeto que se chama Engrenagem Urbana nas escolas, onde a gente faz shows em intervalo de escola, às vezes palestra e às vezes oficina. Quando a gente entra numa escola, a gente fala da agenda da quebrada, né? Essa movimentação também dentro dos espaços de mídia socioeducativa
que torna, acho que, a arte dentro da política, né? Quando a gente fala com os jovens hoje sobre política, a gente percebe o porquê que tanta coisa aconteceu nos últimos anos, né? Porque primeiro o jovem acredita que a política partidária é todo mundo igual e já era. Existem erros de ambos os lados, direita, esquerda, centro, né? Só que não são equivalentes. Não dá para equiparar erros, erros de ideologia, erro de tomada de decisão, corrupção com fascismo, por exemplo. Não tem como equiparar. Então, quando a gente está vendo jovens de 18 anos pedindo intervenção militar, quando a gente vê rappers pedindo intervenção militar, quando a gente vê religiosos, né, pedindo intervenção militar, a gente percebe o quanto que a nossa arte não está trazendo também uma informação, né? E aí, quando a gente vai lá para o funk, tão criticado, se você parar para pensar, o funk hoje é o termômetro do Brasil, no sentido temático. O funk e ostentação, ele falava de ostentação numa época em que o pobre podia gastar. Então, automaticamente, se eu posso comprar o relógio, eu vou falar sobre o meu relógio, né? Entendeu? Eu estou ostentando porque eu posso comprar. Hoje, se você parar para pensar, a temática mais forte do funk hoje chama-se funk, do funk hoje é funk consciente, né? A nomenclatura. Você faz o quê? Eu faço um funk consciente, que nada mais é que um rap numa batida de funk. Por quê? Porque o funk está tão dentro da periferia que os últimos 4 anos ficou tão estampado que a gente precisava de uma melhora, que o funk está falando de coisas que o rap, na sua grande maioria, não está falando. Não estou falando que está errado quem não está falando. Cada um vai falar do que quiser. Só que num discurso é necessário que a gente tenha o mínimo de condições de desembolsar e desenrolar aí um discurso no qual a gente consiga falar com a periferia. Não dá para a gente chegar no Faustão e falar que o rap não quer mais falar de sofrimento, que já melhorou porque a favela venceu, né? Não dá para falar que a velha escola tá aí porque não soube trabalhar e não ganhou dinheiro porque a vida já melhorou para todo mundo. Se melhorou um pouco para mim, para você que faz rap hoje, né, e melhorou para quem está começando a fazer agora, muito caminho foi percorrido. Então, minimamente, essa informação também tem que ser passada para frente. Você pode falar do que você quiser, pode falar do que você quiser. Eu não sou a favor de você conduzir a sua arte a falar de nada. Eu jamais vou falar para você, você tem que falar. Não, você vai falar do que você quiser. Agora, naturalmente, você vai ser também cobrado num momento de se posicionar, né? Não tem como você passar numa eleição como essa sem se posicionar. Todo mundo vê, Totalmente. todo mundo vê. Então, assim, a sua música pode estar falando de amor. O problema, quer falar de amor, vamos falar de amor. Quer falar de carro, vamos falar de carro. Só que vai ser perguntado sobre isso. É o que eu falo. Não existe o rap ruim. Existe o rap que eu me identifico e o rap que eu não me identifico. Existe Exatamente. a Pirituba da RZO, existe Lembrando a... que falar de amor é um ato revolucionário, né? Na verdade, assim, Total. nós vivemos numa sociedade que ela tem dificuldade de aceitar uma série de coisas, né? E quando você vê um monte de mona fazendo rap, aquilo é um ato revolucionário, né? Ou um funk, ou seja lá o que for, né? Quando você vê mulheres pretas, homens pretos, né, se sobressaindo, seja ganhando dinheiro, conseguindo comprar um carro melhor mesmo, né, e fazendo um rap ostentação ou funk ostentação, é porque realmente, né, ó, que legal, a gente tem que agradecer. O que não pode é esquecer as origens, né? Eu acho que basicamente, Total. como você falou, minimamente é isso, né? Eu queria só dar um recadinho aqui para as Fica à pessoas que estão nos vontade. assistindo, né, que estão conectadas conosco aqui pelo nosso canal do YouTube, para vocês não esquecerem de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Manda aí também o seu feedback, vai mandando aí seu feedback para gente, manda emoji, vamos engajar esse vídeo que é para ele chegar em mais pessoas. Combinado? E não esqueça também de se inscrever nas redes do nosso convidado, Samuel Porfírio, do Engrenagem Urbana, pela Arte Zoeira. Ó, estamos deixando tudo aqui embaixo, tá? A produção está colocando aqui no rodapé desse vídeo e estamos colocando também na descrição do vídeo. Então, não tem erro, tá? Não conseguiu anotar aqui agora? Espera o vídeo acabar,
já é a tarefinha de casa. Já vai lá, clica no link, que você já vai migrar para lá e aí não tem desculpa. É isso. Samuel, queria te convidar para a gente assistir um vídeo, poxa. Vamos de música? Bora! Você vai pedir É? a música? Eu vou pedir a música. São Paulo dos Marginais. Oh, aí Roda a sim. produção. Velha cidade São Paulo, há séculos devorando sonhos, calando as vozes, tapando olhos, subindo muros, apreciando o envelhecimento dessas almas, de vão em vão na multidão, escapando do tédio, nos arredores prédios, antigas alvenarias, ferragens, ferrugens, garoa, tijolo, concreto, cinza do asfalto, contrasta com solado preto, cinza do céu predomina, teto dos flagelados, e nas esquinas, bem onde o amor se perdeu, é nas esquinas, bem onde o lucro vem do corpo, protegido do sereno embaixo do toldo, a luz neon, um cigarro de cravo ostenta, atenta, Angélica, Jardins, Augusta, violenta, pacífica, inocente e astuta, linda, horrenda, na ótica dos medíocres ofenda, o orgulho da cidade cinza. Quer morrer, quer morrer, quer morrer. São Paulo é a cidade dos sonhos. Quer morrer, quer morrer. Com sapiência. São Paulo é a cidade dos sonhos. Sampa, leste, onde o sol nasce, tudo nos conforme. Quando o sol dorme, a noite veste estrelas com classe, nada de uniforme, inspiração enorme. Perto das damas, longe dos copos, hábito pro hálito, um drops, ups, chups, molham meu bigode, me traz a vontade de fazer o que não pode. O bem mete mala, pecado é simpático, sequência de um pecado, o clima é dramático. Sampa, aula, ensino didático, esquenta e ela molha, o mergulho aquático. Oh, cidade dos prazeres, lazeres, mas sem os afazeres não terá esses poderes. Pedras, flores, traços, cores, Sampa, falta harmonia entre os seres. Quer morrer, quer morrer, quer morrer. São Paulo é a cidade dos sonhos. Quer morrer, quer morrer, quer morrer. São Paulo é a cidade dos sonhos. Sonho meu, até parece que foi sonho meu. Igualdade para todos nesse mundo meu. Orra meu, tem maloca que vem da favela. Orra meu, tem playboy que não vale uma vela. Pode crer, na viela seu destino é incerto, vai saber. Na Paulista é dinheiro, é protesto, quero ver. Um olhar de esperança no metrô lotado. Vai chover, na TV no bairro inundado. Santo Rei, Santo Paulo de Tarso Romano, abençoai o santo fluxo, Minas e manos. Refugiados da Bolívia, escravos africanos, assassinados brutalmente no cotidiano. Eu tenho um plano, vou explodir o Borba Gato, vou invadir o seu palácio com zicas e ratos. Na alvorada da manhã honrar o seu passado, na paliceia desvairada ser o seu legado apelidado. Quer morrer, quer morrer, quer morrer. São Paulo é a cidade dos sonhos. Quer morrer, quer morrer, quer morrer. São Paulo é a cidade dos sonhos. São Paulo é multidão, São Paulo é solidão, é desencontro, é desatino, inspiração. Cidade santa, sim, cidade puta, sim, terra do nunca, de valor pagão. Lá fora escuta passos da procissão e alguma coisa acontece nesse coração. Vigarista, agiota, paulistano, violeiro, imigrante, nordestino, argentino e chileno, estudante, arrogante, ambulante, passageiro, visitante, militares, ciganos, trambiqueiro, traficante, travestis, meretriz e banqueiro. Um crucifixo, uma prece e um juramento. No banco da igreja se confessa o padre. Amém. No banco do boteco se confessa o garçom. Mas pouco importa o sacerdote ou uniforme, se o importante é o fato dos nossos pecados. Caraca, meu, esse vídeo é muito bom, essa música é muito boa. Eu quero que você fale um pouco e assim,
tem participação do Rincon Sapiência, do Apelidado X, né? A música faz parte da EP Mil Histórias de uma Cidade para Mil e Um Corações, é isso? Nome Exatamente. maravilhoso dessa EP, maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse clipe e essa EP e a diferença dele para o disco Primeira Linha, que daí já, né? Eu acho que a gente tem essa coisa do amadurecimento também, do pertencimento, enfim, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, esses Massa, trabalhos, né? massa. O Mil Histórias de uma Cidade para Mil e Um Corações foi um EP com 11 faixas, né? Meio complicado falar de EP com Caramba, tantas mas faixas. 11 É, faixas, é um é, disco, por- é, é um álbum. exatamente. Tem esse lance, né? O EP era 2 faixas, era 3. Aí depois Até no umas momento 4, 5, né? isso. E aí só que teve o lance da mixtapes que É, atrapalharam as nomenclaturas, né? Então, para mim, eu sempre considero como disco, eu sempre falo disco. Mas, como às vezes é necessário você dialogar com quem está ali conectado, então a gente conecta ali com o que está sendo falado também, né? no Por mais momento, que a aham. gente questionava que era um EP, a gente questionava até hoje, tanto é que o nosso disco, primeira linha, tem 11 faixas também. Mas enfim, a gente já fala como que é disco agora, já fica um pouco mais enfesado. Mas no momento, o pessoal tava lançando EP com 20 faixas, mixtape com 30, eu falei, putz, não tem como a gente falar que é um disco, então vamos esperar. Mas enfim, saindo da nomenclatura, que é o que menos importa, foi um trabalho que a gente resolveu falar de São Paulo, que foi muito inspirado nas eleições de 2014, né? Aonde a gente percebeu que São Paulo estava indo para um caminho meio diferente, principalmente quando se tratava de xenofobia, né? Aí em 2014 já davam sinais de como São Paulo estava se referindo ao resto do Brasil. Só que São Paulo é uma cidade que eu gosto muito, porque, né, sou natural daqui, apesar de ser filho de um baiano com uma pernambucana. São Paulo é a minha terra mesmo. Então, assim, eu sou esse cara que gosta da cidade, gosto do concreto. E São Paulo é uma cidade que é enigmática, né? Então, não adianta eu não vou conseguir resumir. Por isso que eu falo mil histórias de uma cidade para mil e um corações. Esse mil e um, ele representa justamente que alguém possa recontar uma nova história, ou eu mesmo posso voltar a contar essa história. Então, foi um trabalho voltado para São Paulo, né? O nome desse show era Linha Vermelha, que era a linha que ligava a Zona Leste até o centro, a linha de metrô, né? O tempo do CD, ele é o mesmo tempo, no CD físico, no caso, né? Ele é o mesmo tempo que a linha da estação Dom Bosco leva até a Estação da Luz, ou seja, da linha Olha, quebrada até o centro. Ele é gerado ao mesmo tempo que a filha do Kiko, então, em uma das faixas ali tem o sample do coração da filha dele sendo gerada ainda, né? Então, nessas consultas, né? Que a gente tem. que Então é um, legal, é um trabalho que foi pré-natal, tudo voltado, né? É legal. tudo voltado para São Paulo, né? E tudo a ver, né? Tem Porque assim, um disco é um filho, né? Assim, eu vejo, encaro muito como sendo um filho, né? totalmente. E tem o lance, assim, se você for ver as faixas, ele vai falando toda uma rotina de um paulistano, né? Colocar a primeira fala sobre música, então é colocar a música no ouvido. A segunda é a música ônibus, né? Que é um transporte que a gente pega muito aqui. Depois vem a rua, enfim, vai passando por diversas localidades, né? Inclusive representando o interior, a gente tem a participação da Tássia Reis no disco, né? A Maravilhosa, música que de Felicidade. Jacareí. Uma grande pena que na ocasião, ela corrido com a agenda, ela não conseguiu ter tempo ali de fazer uma parte maior, então ela falou, não, vou fazer o refrão e depois nós se vira aí. Eu falei, não, tá bom, vamos que vamos. Acabou, mas para mim indifere, né? Ela Lógico. arregaçou no refrão. E aí quando chega a música São Paulo dos Marginais, eu escrevi ali minhas 2 partes e aí eu pensei que faltava uma coisa mais rua do que eu. E aí veio a possibilidade do Rincon participar. Ao mesmo tempo que a gente, muito fã do X, né, e ser da mesma quebrada, pensou, pô, então o X tem que estar nesse disco. E se a gente promover um encontro musical entre o X e o Rincon, é um encontro de 2 gigantes da Zona Leste, né? Então a gente colocou ali a participação dos dois por conta disso. O X foi tão visionário que ele profetizou ali
um fogo no bolso, no Bolsonaro, não, No Borba, no Borba Gato. eu É, mesma vi. A linha, hora que mesma eu linha. tava ouvindo, eu falei, gente, porque assim, às vezes você escuta e passa batido, mas como já aconteceu a situação, né? Eu falei, caraca, ele tá falando. Aí eu fiquei olhando, não, mas será que é essa mesmo? E eu fiquei olhando a data, eu falei, caraca, olha o X, velho. Profetizou, profetizou. Eu sempre falo que o X está 10 anos na frente. Gente, O dia, para vocês que não sabem, que estão assistindo a gente, ele fala, né, como vocês viram aqui agora no videoclipe, depois a gente vai deixar o link também na descrição para vocês reassistirem e deixar o like lá, né, também. Aí ele fala, né, de colocar fogo no Borba Gato, e isso aconteceu recentemente, né? E, cara, quando doideira. aconteceu, foi bom que deu um pico essa música, né? O pessoal marcando e postando com a música. Eu falei, ó, legal que deu uma engajada aí. E o pessoal procurou saber, porque é engraçado, né? A música estava Fiquei ali. só Quando triste porque acontece, o Galo vi agora recentemente que ele foi condenado, né? mas não, quando se atinge um símbolo branco, né? É, E a burguesia é isso. é Se fosse isso. uma imagem de zumbi, não, né? É. Então seria É engraçado que no Brasil, né, faz estátua, memorial, nome de rua com os caras escravagistas, né? Os caras que oprimiu, fez parte da ditadura. Loucura isso, né? Doideira isso. Mas, exatamente. enfim. E aí, quando a gente chega nessa música e a gente promove esse encontro, que é um encontro que a gente tinha feito uma viagem também junto, num show, né? A gente tocou juntamente X Rincon no mesmo palco no Presidente Prudente. Então já nasceu ali uma aliança, né? E a possibilidade de trazer os dois pro disco foi demais, assim, né? E aí veio a parceria com o Vraz para gravar o clipe. A gente gravou de cima de um prédio, onde a gente pôde pegar toda São Paulo ali, praticamente, né? Ou boa parte do centro. E foi desenrolando, assim. Eu acredito que esse foi um disco que, apesar de ser o anterior, ele ajudou a gente a andar muito, assim, num período de reformulação da banda, né? A gente tinha acabado de lançar o Leve Toda Dor, aí teve um problema, reformulou a banda tudo, e aí tava meio que até a falta da inspiração, até, porque eu particularmente gosto de viver algumas coisas para poder escrever. Eu não consigo escrever por escrever, assim, pelo menos o disco, né? Eu sou colecionador de CD, então, quando eu penso na engrenagem, eu penso num conceito todo. Eu tenho muita Total. dificuldade de ficar lançando single. Lança um single, lança um single. Parece que eu estou escrevendo por escrever. Então, foi um disco que precisei reformular tudo. A gente fazia uma base por semana, uma letra por semana. Então, assim, compôs, produziu, compôs. Então, assim, para depois formar todo o conceito e aí vim junto. Então, foi uma coisa que foi diferente a composição dessa, né? E São Paulo dos Marginais foi um trabalho que andou bastante, assim, entrou em trilha sonora de curta-metragem. O pessoal, quando aconteceu o ocorrido com o Borba Gato, o pessoal veio perguntar a minha opinião sobre. Então, assim, o legal o quanto a sua música chega, tá ali passando despercebido, de repente acontece um fato, as pessoas voltam para perguntar ali, e aí mostra, né, o quanto foi importante também pontuar aquilo. E é imortal, Então, né? Música é imortal, né? e o fato mais curioso, que aí caindo para primeira linha, que é o disco atual, a música com o Max B.O., que chama SP, né, foi uma sugestão do Max B.O. numa mensagem de ano novo, assim, que, feliz ano novo, tal, pai, ele mandou um áudio para mim, assim, Samuel, que eu tava vendo aqui, ó, Samuel Porfírio, você tem até tem um erro que é muito engraçado, né, que ele fala assim, você tem as iniciativas da CIT, ele queria falar iniciais, né, vocês Aham. têm as iniciativas da CIT, né, Samuel Porfírio, SP, seria legal você fazer uma música falando sobre SP, e eu já tinha acabado de lançar um disco inteiro sobre SP, eu falei, putz, uma outra, né, só que aí a ideia que ele deu foi foda, que foi tipo assim, você tá falando das ruas, das veias pulsando, dos trânsitos, pá, mas você tá falando do Samuel Porfírio. Aí eu falei, caralho, legal, vamos fazer som junto então. E aí nasceu o som. E quando a gente foi gravar, eu falei, eu tô usando no refrão aqui a sua mensagem do WhatsApp, mano. Ele, ouvi, pá, mano. Só que tem o seguinte, né, mano? Tem um problema aí, né? Eu falei, eu sei. Ele, as iniciativas, né? Eu falei, iniciativas, né, seriam iniciais. Só que a gente não vai conseguir gravar com a mesma naturalidade que foi o áudio, né?
o mesmo texto, que o texto está rico ali, você só errou a palavra. Mas, pensando aqui no conceito do disco, você está falando de uma pessoa. Então, a pessoa, mais do que as iniciais, tem iniciativas. Então, ficou as Total. iniciativas da City. Muito bom. Maravilhoso. Olha aí, gente, grandes histórias, tá vendo? Só aqui, no Síntese da Cultura. Já vale o like de vocês que estão aí. Não esqueça de seguir as redes aqui do Síntese na Cultura, mas também as redes do nosso convidado Samuel Porfírio, esse cara gigantesco do Engrenagem Urbana, certo? Que é muito importante pra gente, ok? A gente... Desculpa. Aí você ia falar do disco também do Primeira Linha, né? E aí o Primeira Linha foi lançado agora em 2022, tem várias participações. E aí, como o disco anterior tinha o lance do show ser o Linha Vermelha, quando a gente trazia algum convidado, a gente fazia Linha Cruzada, o nome do evento. Então, a Linha Vermelha ligando, de repente, a Quebrada da Meire, a Linha Cruzada, ou então alguém da Zona Norte. Então, o show era Linha Cruzada. Quando foi fazer o disco, eu falei, vamos fazer o Primeira Linha. Cara, de novo, Linha. Eu falei, ó, nós cruzamos tantas linhas que agora a gente tem a Primeira Linha, que é o primeiro projeto, é a coisa melhor que a gente tem de forma linear. Então, fui trazendo outras linhas. E aí, nesse mesmo projeto, copiando a São Paulo dos Marginais, a gente promove um outro encontro também que eu acho que é interessante, quem é amante do rap nacional, que é o encontro do Sombra da SNJ com o Marcão do DMN. Por que os dois? Porque o SNJ foi quando eu fui cantar a primeira vez, o primeiro instrumental que eu cantei foi esse instrumental do SNJ. Na ocasião, os caras lançavam um CD, né? Que vinha a voz, base e a música. Então, como a gente não tinha base, eu cantei em cima da base do SNJ, da música Fundação Pro Sangue. E o DMN, porque o primeiro grupo meu era meio que inspirado. Então, eu falei, não nada mais digno do que trazer duas referências do meu início para um disco comemorativo de 10 anos, né? Então, a gente faz esses conceitos aí por E conta disso ainda também. faz uma referência para o Realidade Cruel, que hoje o Marcão também, né? Total, Olha que total. maravilha! É muito rap nacional nesse disco. Aliás, gente, a gente vai deixar para vocês o link na descrição. Então, ouçam Acessem, sem por favor. moderação. É isso. Samuel, a gente está caminhando para o final, passa muito rápido assim, mas Caramba, não deu nem para abrir a cerveja ou pegar não água. deu nem tempo de tomar a água que o passarinho não bebe direito aí, né? É. Poxa, mas eu queria que você falasse, né? Aproveitando que você já está falando do CD, né? Então vocês estão trampando agora com o CD que vocês acabaram de lançar, né? O álbum, né? Sim. E você também atualmente está trabalhando na produção executiva do disco da cantora Kelina. Tem mais alguma novidade vindo por aí? Ou vocês vão deixar 2023 para 2023? Vocês também recentemente fizeram o publi para o lançamento do tênis da Puma e para a CBF no projeto da Copa Nossa Seleção. Queria que você falasse um pouquinho aí desses projetos todos aí, muita coisa. No caso o estúdio, né? O Pilar Zoeira, no caso da figura do Kiko, eu e agora o MXM, que é o Matheus. A gente também pensou, assim, durante a pandemia, a gente precisou se virar de forma assombrosa, como todo mundo, né? Uhum. Então, assim, a criatividade precisou estar bem aguçada no período da pandemia. Para continuar vivendo só da arte, né? Eu não sou CLT mais, assim, empresa desde 2013. O Kiko desde 2010. Então, assim, a gente não tem nem condições mais de entregar um currículo e voltar para uma CLT para trampar no escritório. A gente não tem mais nem cabeça, perfil. Não tem mais, né? Não tem, já Nem saímos desse experiência ambiente. curricular para isso. Não dá mais, né? Então, assim, na pandemia a gente precisou se recriar, quanto produtora, quanto trabalho, né? Então, tinha as lives, que ajudou de certa forma, mas não eram lives com patrocinadores, então você ganhava muito pouco através da Secretaria de Educação. As oficinas minhas de rima passou online, eu consegui segurar bastante coisa financeiramente. Foi muito louco, porque na pandemia eu acabei, as oficinas de rima, eu acabei ganhando bem mais do que presencialmente, né? Muito louco isso. No pior momento da humanidade, eu estava ganhando mais dinheiro do que quando não. Porque a mesma oficina eu vendia para 4, 5 lugares. Né? Então, Por ser eu pensava, pô, online. Você eu não estaria grava.
eu não conseguiria estar nesses 4 lugares na Ao semana, mesmo tempo. Aham, mas eu consegui estar durante a semana em vários lugares. Então, aconteceu muito esse lance. E, ao mesmo tempo, a produtora começou a pensar na possibilidade de migrar na publicidade, né? Mas a publicidade que a gente conseguia colocar também a nossa cara. Então, a gente foi fazendo algumas coisas, né? Trabalhando com a hamburgueria da Quebrada, enfim. Fomos testando nisso, né? Testando em forma de parceria para tentar aprender. O Rincon foi fazer a publicidade da Puma, né? Foi contratada para fazer um projeto junto a eles, que era a promoção do tênis Puma Suede, né? E, consequentemente, indicou o estúdio como ambiente, como cenário, né? E na Nossa, que troca de massa. ideia, a gente acabou entrando não só como cenário, a gente acabou entrando para fazer, atuar também como modelo e fazer a trilha. Então, assim, Ah, arregaçou para chapou. nós, né? Quanto mais, melhor. Não, e Ah, Puma, depois, né? Puma é da hora, pô. ah, Puma é muito nós. e, e depois disso veio o projeto Nossa Celesta, que a CBF levou o pessoal do Podpah, levou mais alguns selecionados para o Catar. E aí tinha uma trilha, uma trilha sonora que ficava o Canarinho, né? Fazendo o rolê lá no Catar, a hora que estava no churrasco, a hora que estava jogando bola, a hora que estava na piscina. Fez esse lance cômico e fizemos um rap também. O rap eles acabaram não utilizando, porque a ideia era que o Brasil passasse, né? Aham. O Brasil não passou, Não foi dessa acabou vez. caindo, mas eles pagaram certinho, então tá tranquilo, não tem nada, nenhum problema. Tá Mas certinho e foi, pode pôr no currículo. É isso que mas foi, importa. foi, foi gratificante também, porque foi um processo diferente, né? A gente, caramba, e foi um período muito ruim para mim, particularmente, escrever sobre, porque imagina a minha cabeça, o hino brasileiro, a camisa verde e amarela, tudo remetia ao o que a gente está vivendo aí nas portas de quartel. Então, se eu É. fosse falar camisa amarela, já dava aquela Nossa, gastura. e Bandeira, bloqueio, gastura. aqueles Hino bloqueios, né? nacional, a pátria, a camisa do Brasil. Meu, tudo que eu ia escrevendo dava aquela gastura e eu apagando. Cara, eu não tô conseguindo, porque eu não É quero aparecer, foda. tá ligado? Não quero É. aparecer, né? Daqui a pouco, se vão me ver orando com um pneu, eu tô louco, né? E aí foi um desafio gigante, porque eu não tava conseguindo driblar. Meu, era para ser uma música festiva, eu acabei fazendo uma música mais reflexiva, troquei todos os signos da coisa, e aí o cara gostou e justamente, né, falou, não, que bom que a coisa não pareceu bolsonarista, né? A ideia era não parecer mais um hino bolsonarista no momento em que as pessoas estão no quartel e, né, Não, nessa total, esquizofrenia, total. essa É. esquizofrenia que o povo está vivendo aí Coletiva, fora. né? É. Então, assim, foi um momento que foi bem difícil, assim, quase que eu desisti, porque eu falei, putz, não tá dando. Falar de bandeira, de hino, de pátria, de camisa amarela, Mas eu tá acho que é difícil aqui. importante a gente ressignificar, assim, entender que, assim, a gente não pode deixar também que essa meia dúzia de pessoas aí que, né, enfim, tá distorcendo o patriotismo, que elas tirem da gente o orgulho da nossa camisa, né, e da nossa pátria mesmo, né, porque a gente é Total, um povo total, maravilhoso, é um povo incrível, né, total. acho que é sobre isso, né, inclusive eu acho que a Copa, ela veio um pouco para isso, eu acho que isso que pesou mais quando o Brasil perdeu, mas faz parte, porque jogo é assim, a vida é assim, nem sempre a gente ganha, às vezes a gente perde, né? Mas o importante é a gente não perder, né, a nossa fé, a nossa esperança e Sim, também, né, esse nosso senso aí de justiça, de patriotismo, mas também de empatia e por aí vai, né? foi desafiador nesse momento, né? Então, e aí, quanto a produtora nesse caso, a gente, nesse mesmo período agora, começou a produzir a Quelina, o disco dela já está pronto. A gente agora está pensando na melhor estratégia para lançar, mas ela já está começando a fazer novos shows, né? E para nós é muito importante, porque é uma retomada de carreira por tudo que é a Sim. história da Quelina, né? A Ah, Quelina é maravilhosa. é uma referência, infelizmente ainda pautada por questões que não são musicais. Muitas Sim. pessoas ainda preferem resumir ela a um problema de saúde, a um problema de saúde pública. É. Então, assim, às vezes as pessoas querem saber mais disso do que da música. Só que ela tá tão dedicada no trabalho dela, desculpa, que a coisa está acontecendo naturalmente também e está vindo com uma qualidade não só porque a gente está fazendo, mas porque a gente tem enxergado
que a E Karina é diferente. ela é Ela muito é braba, diferente. ela é Ela é muito boa. diferente. Eu não conhecia tanto o talento dela depois de começar a trabalhar com ela, né? Eu não produzi nenhuma faixa, eu participo de uma e eu estou fazendo a produção nos bastidores, né? Correndo com ela aqui e tal, orientando de alguma forma. E eu não percebia o quanto que ela era grande a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto. Ela é muito O foda. Engrenagem tem gravado algumas coisas, né? A gente gravou recentemente, outro grande encontro que a gente fez, né? Que é a gente começou a gravar agora recentemente com o Marcelinho Freitas, ex Sem Compromisso, que aí já remete aos pagodes dos anos 90 que a gente sempre ouviu. Estamos produzindo essa música para lançar, não sabe se lança num próximo disco, se lança um single, mas a ideia é que o Engrenagem comece agora a lançar algumas coisas separadas também, enquanto eu penso num outro disco, né? Então a gente vai tentar se adaptar um pouco a esse mercado, digamos assim, mas não se adaptar no mesmo formato. A gente acredita que a nossa música tem que ter uma responsabilidade maior no lançamento, e eu estou falando, no caso, o Engrenagem, né? O Engrenagem tem um conceito de lançamento de música que a gente pretende manter. Tem o de Oliveira, que é um outro artista que a gente também produz lá. Amigo, me dá um segundinho. Vou dar uma fechada aqui, porque minha mãe tá me chamando aqui. E tem o de Oliveira, que é um outro artista que a gente também está produzindo, que a gente resgata ele praticamente de fazer as músicas no barzinho, releituras com violão. A gente entendeu que ele tinha um trabalho também maior, começamos a lapidar o trabalho dele, e agora, no próximo dia 15 de janeiro, ele lança a música dele no Sesc Itaquera, o EP inteiro, no qual eu participo também. E é isso, assim, 2023 é o Pilar Arte Azueira trabalhando sem cessar para a coisa acontecer, para a gente se manter aqui fazendo a nossa arte urbana, né? Que isso, bom demais. É a engrenagem, né? Ó, rodando Trocando óleo, legal, trabalhando trocando óleo. muito. É isso. Eu quero te agradecer, Samuel, de Porra, coração, por você ter disposto aí do seu tempo para vir trocar essa ideia com a gente aqui. Sabe, quero agradecer vocês também, web espectadores, ouvintes e ouvintas, quem está pelo Spotify, quem está aqui pelo YouTube, que está acompanhando com a gente, que nos emprestou seu tempo, seus ouvidos, muito obrigada. Para saber mais, né, dos inúmeros projetos que esse cara aqui, né, como eu falei no começo, faz parte, encabeça, lidera, ou enfim, é só se conectar nas redes, é bastante importante também, porque daí vocês já ficam sabendo as coisas, né, de acordo com que elas vão acontecendo ali, bem fresquinhas mesmo. Então, chega lá no Instagram, chega lá nas redes, certo? Mesma coisa com relação à rádio. Samuel, considerações finais, meu querido? bom, no mais, agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a parceria de anos, né? Agradecer pelo prestígio. Posso afirmar que é recíproco, né? O que a gente acredita aqui quanto arte, Meire, de origem, todo o seu processo de trabalho, todo o seu processo de evolução artística, a gente também acompanha. Eu, particularmente, gosto. Acho que nos devemos uma música junto, na melhor hora vai acontecer, na melhor hora vai acontecer. Mas é É. isso, né? Para quem está aí assistindo aí, dizer para que vocês acompanhem não só o meu trabalho, mas continuem fortalecendo essa moça aí, que é importante a gente ter cada vez mais as pessoas qualificadas na informação, na comunicação, e que é melhor, gente da gente, falando da gente, da nossa música, da nossa arte. Então siga esse projeto, faça ele crescer, independente de eu estar participando ou não, eu quero vida longa para o projeto. Sigam a gente na rede social, esse desabonitado que você fala, @pelarteazoeira, @engrenagem urbana ou @Samuel_Porfírio no Instagram. E por lá a gente acaba se conectando por outras redes. Um grande beijo, É um feliz ano isso. novo aí e vamos que vamos. É isso, um 2023 de pura magia, de muita música e tudo de bom pra gente. Pessoal, esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olha, Continue aí nos acompanhando, né? Quero agradecer aqui desde já o sindicato e também toda a equipe, né, que faz com que esse programa aconteça, edita, divulga, enfim. Muito obrigada a todos vocês, certo? E mais uma vez a vocês, que sem vocês não tem programa. E Samuel, foi uma honra, sou sua fã, sou fã da Engrenagem, sou fã do Pela Arte Zoeira, por todos esses projetos aí.
E acho que é importante demais. E obrigada pela conexão de sempre, pelo fortalecimento de sempre. Tamo junto. Axé. Chama nós mais vezes. Tamo aí. É isso. Precisar, dá um salvão. Uhul. Grande beijo. Tamo junto. Livre feito um colibri, sai aqui eu bem te vi. Recusei migalhas, gaiolas e afins. Aqui que construí o meu lugar tipo João de Barro. Mas ninguém toma a casa de um gavião bocado. Olhos de águia à distância enxerga os papagaio. Quem entrega os ninhos de pombo pros ganso destacado. Quem quer cantar de galo, quem tem asa mas não voa. Não pode ver uma periquita, paga o pato à toa. A voa, que na madruga as coruja tá solta. Água que passarinho não bebe, essa que é a boa. Calopsil, calopsita sai andando. Tem urubu gorando esperando sua carcaça. Contrariando, revivendo da cinza ressurjo. Fênix é pra poucos voo desse jogo sujo. Passarinheiro entre um na mão e dois voando. Eu sou canário do reino, tô sempre cantando. Tá no rasante a elegância livre, leve e solto. É bom saber aonde pousa, onde pia, piu. Asa quebrada, ninho errado, não vai ter desconto. Vai acabar chocando o ovo dos outros, aí fio. Tá no rasante a elegância livre, leve e solto. É bom saber aonde pousa, onde pia, piu. Asa quebrada, ninho errado, não vai ter desconto. Vai acabar chocando o ovo dos outros, aí fio. Gavião treinado de postura, não mistura os bandos. Vai pra esquerda e não faz aliança com tucano. Voando em círculos, cubículos ridículos são criados em viveiros, esse sim perde a noção. Pavão, falastrão, exibido me envergonha. Mas a responsa joga no papo da cegonha. Falcão avista, as mandarins estão soltas pelos ares. Nos arredores do lago cisne e seus balé. Uma andorinha só não faz verão e todos sabem. Abutre espera na espreita, malandragem né? Deus não dá asa à cobra, mas dá asa pra morcego. A noite suga, rouba daqueles que voam cedo. Bom mesmo é ser um beija-flor, gente fina, malandro. Joia rara não é pardal que tem em todo canto. Farelo de pão tem pombo que assim sujeita. Quando soltarem o azulão, cês vão ter encrenca. Tá no rasante a elegância livre, leve e solto. É bom saber aonde pousa, onde pia, piu. Asa quebrada, ninho errado, não vai ter desconto. Vai acabar chocando o ovo dos outros, aí fio. Tá no rasante a elegância livre, leve e solto. É bom saber aonde pousa, onde pia, piu. Asa quebrada, ninho errado, não vai ter desconto. Vai acabar chocando o ovo dos outros, aí fio. Parararara.